Shalom, shalom, pessoal. Notícia bombástica aqui no nosso canal, né? O Donald Trump agora meteu aí o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, né? Vamos ver aqui que já saiu a notícia aqui no Globo News. O governo dos Estados Unidos sancionou nessa quarta-feira, dia 30, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, que você, se não sabe ainda, é uma lei que vai sancionar o Moraes completamente, né? Usada para punir estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. No caso dele aqui, violação de direitos humanos. A decisão foi divulgada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, né, o OFAC, ligado ao Departamento do Tesouro americano, tá? Nós vamos ver aqui que a Globo tá falando umas coisas aí e tal, então vamos ver o que está acontecendo aqui, tá bom? Vem comigo nessa história. Mas antes, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo, é muito importante pro meu canal, que o meu canal aqui é bem pequenininho, tô começando agora, então dá essa força aí pra mim, tá bom? Valeu demais pra você estar aqui comigo e vamos lá, vamos ver o que tá aqui acontecendo, né? Aqui já é os bastidores aqui da CNN. Vamos entender aqui o que a CNN está falando, depois a gente comenta sobre esse caso. Portanto, temos o Breaking News, a confirmação de que Donald Trump decidiu aplicar a lei Magnitsky nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só Moraes. Somente Alexandre de Moraes. Ainda bem que ele corrigiu, só o Moraes. Correta. A gente tem a publicação da Reuters. A Reuters, então, dando o crédito devido, traz a confirmação de que essa medida hoje é restritiva a Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa, Uribe, de que ela fosse se estender a outros ministros do Supremo. Sim, isso estava sendo negociado, né? Os ministros que também tiveram vistos retidos por determinação do governo dos Estados Unidos. Vejam que quando a gente traz a informação de que somente Alexandre de Moraes... Veja, existe um motivo aí, né, para ter só sobre o Alexandre de Moraes e não sobre todos, né? Porque haviam 3 aí na mira, né? O outro é o Barroso. O próximo na lista é o Barroso. Só que isso é uma técnica que ele utiliza, tá? Porque ele quer dar lição, mas o que acontece? Ele precisa que volte, que atenda os interesses dele, né? O interesse do Trump é que se encerre a perseguição e que a política volte aos eixos normais, porque tem perseguido empresas aí americanas, tem a questão do Bolsonaro, e ele teme que vá pegar o caminho, o atalho aí da Venezuela, então uma série de coisas. Aí ele impôs uma regra, né, que voltasse atrás com essa questão, essa caça às bruxas aí que ele chamou, né, que é a perseguição contra o Jair Bolsonaro e também a questão das fake news aí contra as empresas americanas. E ele pegou aí o que a gente chama de boi de piranha, né, o boi que é lançado lá para as piranhas pegarem e depois atravessa com a manada, né. Então ele pega como boi de piranha aí o Alexandre de Moraes, né. Mas ele já faz uma ameaça para o Barroso e deixa com o Barroso sob a ameaça. Olha, o que aconteceu com ele vai acontecer com você. Isso pode ser que promova ali um quebra no Supremo Tribunal Federal e o Barroso, né, que ele já tem fraquejado, né, o Alexandre de Moraes, ele já perdeu a carreira dele, não tem como ele voltar atrás mais, acabou. Para o Alexandre de Moraes, acabou, né, ponto aí sem retorno. Mas para o Barroso ainda pode ser que haja retorno, né? Porque ele foi presidente, ele deixou as coisas acontecerem e tal, mas ele não foi um agente ativo, né? Então pode ser que... Agora, entenda uma coisa, o fato do Barroso poder se livrar dessa, ele vai se livrar do quê? Da lei Magnitsky, né? Se ele voltar atrás, se ele conseguir fazer alguma coisa. Mas ele não vai conseguir se livrar dos processos que virão derivado disso, tá? Porque há muita paixão envolvida nesse momento. Então há quem defenda o Alexandre de Moraes, há quem defenda o Barroso, toda essa galera, tal, a galera apaixonada, tá? Mas toda essa coisa vai cair, como caiu a ditadura militar. Você recorda que havia muitos apaixonados pela ditadura militar, né? Mas ela caiu e as pessoas pagaram o preço, né? Enfim. E esses caras vão pagar o preço também. Agora,
eles não contam com uma coisa. Na época da ditadura militar, você só tinha rádio e televisão, jornal, rádio e televisão, né? A informação ela não era fluida, né? Então eles poderiam controlar os meios de comunicação e estava tudo certo. Hoje em dia, não. Não adianta o Alexandre de Moraes ele querer controlar os veículos de comunicação como ele tem controlado. A Rede Globo, praticamente, ela é um puxadinho do Alexandre de Moraes. As moças lá, elas dão notícia com o celular na mão, né, recebendo informação direto do STF. Isso aí é um absurdo, né? Caiu aí, a lei Magnitsky caiu aí sobre a cabeça do Alexandre de Moraes, e com força, né? Vamos ver agora o que vai acontecer, porque o Alexandre de Moraes, ele não vai poder usar coisas que estão relacionadas aos Estados Unidos, por exemplo, cartões de crédito, ele vai ter uma série de problemas, tá? Ele estava na Itália lá porque ele sabia que isso ia acontecer, então ele já estava procurando aí cidadania para a família dele e tal. Talvez ele consiga para a família, né? Mas para ele pode ser um problema sério, porque essa coisa vai se estender para a Europa, vai pegar mais países. Eu acho que o Lula está contando com a defesa da Europa, mas a Europa já soltou a mão do Lula faz tempo, tá? A partir do momento que o Lula foi sentar ao lado do Vladimir Putin, que é inimigo da Europa, acabou para ele se tornou um inimigo da Europa por tabela, tá? Por mais que na Europa todo mundo saiba que o Lula é só um idiota, né? Viu as idiotices que ele andou fazendo. Então, enfim. É só um idiota, mas é um idiota que é presidente de um país e fez um monte de besteira. Ninguém vai colocar a mão no fogo, né? Para arrumar problema com o Trump e para defender o Lula. Não faz o menor sentido. E o Lula, no The New York Times, diz: o Brasil quer ser tratado com respeito. Aqui, ele fala que a fala do Lula no The New York Times: o Brasil, né, quer ser tratado com respeito. Uma foto meio estranha, né? O Lula atrás de livros, ele é um analfabeto, né? Não fez o menor sentido isso daí. Mas enfim, tá aí o Lula, o idiota, né, que é o responsável por essa palhaçada toda que está acontecendo, né? Ele, o Alexandre de Moraes. Na verdade, o Lula é fruto da existência do Alexandre de Moraes no STF, né? Porque ele articulou tudo isso aí. Tem outros ministros envolvidos, né? O Gilmar Mendes e tal. O Gilmar Mendes é o outro que está na reta, tá? É o terceiro que está na reta lá do Trump, né? Aguardando aí para levar uma paulada também, né? Então, não tem fuga para essa galera. É que a ameaça, nesse caso, a ameaça é mais importante, né? Colocar esses dois aí sobre a ameaça, falar assim: já fiz com um, né? Agora eu posso fazer com mais dois. Então eles já vão ficar com medo e para eles pode tomar um prejuízo real, né? Você vê que a filha aí do Barroso já teve que sair dos Estados Unidos, né? Já tá... E ela apareceu na internet aí, ela sendo deportada lá, não foi algemada, nada tal, mas chutaram ela de lá, né? Vai embora. O filho, eu não sei se já saiu, eu vi aí notícias da filha do Barroso, que até o UOL falou que era mentira, que ela não estava nos Estados Unidos, ela estava no Brasil. Ou seja, a mídia, ela tá vendida para essa galera, mano, vendida a baixo custo. E depois eles acusam a internet de fazer fake news, tá? Eu não tô dizendo que não existe fake news existe em qualquer lugar, né? Mas não tem como você coibir a fake news, né? Até tem, né? Você coíbe a fake news falando a verdade, né? Que é o caso que nós fazemos aqui na internet. Agora, no jornal não tem como. Como é que você vai rebater um jornalista dentro do jornal dele? Não tem como. Então o que ele fala vai ser uma fake news e ele vai firmar a pé naquela fake news, ele não volta atrás. Nós vimos que um jornal americano falando da faixa de Gaza cometeu uma fake news. Ele tem 2 páginas no Twitter, né? Então na página grande de 55 milhões ele deu a notícia. E na hora de fazer a correção, ele deu a correção na mesma página dele, só que, quer dizer, uma cópia da página dele que tem lá 87 mil seguidores, uma página pequenininha, e lá ele apresentou a correção. Então na página original, 55 milhões, ele deu a notícia e a correção ele deu na página de 87 mil. Você vê que eles têm lá os seus truques, né? Mas eles nunca vão apresentar que erraram assim. E como eu falei em gente apaixonada, né? Aqui a Rede Globo é apaixonadíssima pelo Alexandre de Moraes. Essa mulher aqui é uma que, eu não sei, ela deve ser amante... Bom, não sei, enfim.
O governo Trump está sendo induzido ao erro e por mentiras da família Bolsonaro. Então ela está dizendo aqui que a família Bolsonaro tem tem a capacidade de alterar a opinião aí do Donald Trump, né? E até alterar as regras das leis dos Estados Unidos. Nossa, o Bolsonaro a família do Bolsonaro tem poder, hein? O governo do presidente Lula não saiu da mesa de negociação, porque não conseguiu sequer sentar à mesa. Não temos com quem dialogar. Tem sim. Tem sim. É só pegar o telefone e ligar para o Trump. Acontece que o Lula tem medo, né, de ligar para o Donald Trump. E até o Haddad falou para o Lula, tome cuidado, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o Trump vai humilhar o coitadinho do Lula. O Lula tem medo do Donald Trump, porque ele chamou o Donald Trump de nazista, para começar, né? Falou um monte de coisa do Donald Trump, só xingou o Donald Trump até hoje, mas ele xinga aí do Brasil, né? Agora, como é que ele vai pegar o telefone e falar com o Donald Trump e falar, mas quem que é o ditador aí mesmo que você falou, que é o nazista? Sou eu aqui? Pá, vamos negociar? Vamos. Acaba com essa história aí do Bolsonaro e tá acabado, pronto. Aí manda o Bolsonaro ligar para mim que a gente negocia taxa, a gente faz tudo. Essa é a proposta do Donald Trump. Agora, o caminho mais curto pro Lula é a Venezuela, então soltar o Bolsonaro para ele é inviável, não faz nenhum sentido que ele solte o Bolsonaro. Vamos ver o que a Natuza Neri está falando aqui. Socorro a setores impactados pelas tarifas. Queria que a senhora falasse um pouco o que a senhora puder contar de detalhes do que o governo de fato está analisando. Pois é, nós estamos numa situação sem precedentes, é importante colocar, né? E o que dificulta muito para a própria diplomacia brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. Acho que alguns fatos precisam ser colocados como preliminares na mesa de forma muito objetiva, ainda que rápida, André, em relação a esse assunto. A meu ver, o governo Trump está sendo induzido a erro por mentiras da família Bolsonaro. Então, diante desse cenário, o Brasil tem Bom, eu quero fazer uma correção, né, para ela aqui, né? Ela está dizendo aqui que o Brasil tem uma das melhores diplomacias do mundo. Não, não tem. A diplomacia do Brasil é muito ruim. Por quê? A partir do momento que você tem um diplomata aí no Brasil que se junta à África por ordem do presidente para dizer que Israel comete genocídio na faixa de Gaza, compara o Estado de Israel ao nazismo e nós aqui, judeus, fomos perseguidos pelo nazismo, onde é que está a diplomacia aí? Onde é que está a capacidade de negociação? Sequer veio alguém conversar aqui, né? Ninguém conversou com Israel. Mas eles conversam com os palestinos, né? Um governo que apoia a tal da Palestina Livre, do Rio ao Mar. Sabe o que significa isso? Palestina Livre do Rio ao Mar significa o extermínio dos judeus, né? Só isso que significa. Então, um pessoal que apoia isso chama a gente aqui de genocida. Quer dizer, não existe diplomacia nenhuma no Brasil. E com relação aos Estados Unidos, desde que o Trump anunciou que iria fazer a taxação, foi no dia 9, eles tiveram 2 semanas até o recesso nos Estados Unidos. Então, em 2 semanas, o que eles fizeram? Nada. Ficaram fazendo discurso no Brasil, metendo pau no Trump, falando besteira. Só fazendo discurso no Brasil, não fizeram absolutamente nada. Aí quando veio a revogação dos passaportes dos ministros, né, que eles caçaram os vistos dos ministros, aí a mulher da embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos correu lá para saber o que estava acontecendo. Mas antes das taxas ela não foi lá, não teve nenhum negociador, ninguém se apresentou nos Estados Unidos no mesmo dia que o Donald Trump anunciou. Quando ele anunciou, já era para ter alguém lá na porta falando, não, o que você quer? Você está falando do Bolsonaro? Vamos tentar resolver aqui. Qual que é a questão? Né? Mas ninguém foi falar com o Donald Trump. Ninguém. Até que quando bateram a porta na cara dela foi justamente essa frase, ó, tarde demais. Agora já é tarde, agora o tempo passou, já era. Perdeu o Playboy, né? Mas botar a Tebet para falar foi uma outra cagada, né? Balança comercial. A primeira carta... Bom, ela está falando aqui mais a questão comercial e tal, então... e ela falou besteira também, o Bolsonaro não tem nada a ver, o Eduardo Bolsonaro não tem a capacidade de chegar no Trump e falar, olha, é isso. Pô, eles estão pensando que os Estados Unidos é um bando de idiota, que o Donald Trump é um babaca,
que vai acreditar na palavra de uma pessoa só. Eles têm provas, né? Eles têm provas, eles recolhem provas, eles exigem provas. Né? E há mais, tem assim, o Alexandre de Moraes, eu acho que ele é muito burro, tá? Tem gente que fala assim, ele é um excelente jurista. Pode ser que ele foi no passado e ele se transformou no que é hoje, ou pode ser que ele nunca escreveu nada, tudo aquilo ele comprou pela internet, eu não sei a situação do Alexandre de Moraes. Mas os atos do Alexandre de Moraes hoje é de uma pessoa muito burra, porque ele deixou uma mina de ouro de provas contra ele mesmo e contra a Suprema Corte. É como se ele quisesse fazer isso, sabe? Ele deixou uma mina de ouro de provas ali. Então, ele é um estúpido, né? Assim, não tem outra palavra. E acabou aí, se deu muito, mas muito mal, né? Eu espero que essa galera caia o mais rápido possível e que as coisas voltem ao normal para o Brasil, porque o povo brasileiro não merece esse tipo de coisa. E os esquerdistas, meu Deus do céu, eu não sei como alguém pode apoiar. Eu não sei, eu não entendo, sabe? Eu não consigo entender. Se alguém entende, por favor, me explica aqui nos comentários. Não consigo entender de verdade. Bom, pessoal, e eu agradeço demais por você que está nesse meu canal aqui, Luciano Casalunga, é o meu canal pessoal, e eu também tenho um canal aqui que eu falo todos os dias de Israel, né, que chama-se Israel Liber, né, então você pode entrar lá, né, participar, assistir alguns vídeos aí, tudo bem? Eu faço vídeos todos os dias aqui, olha, Israel Liber, uma dose de liberdade aqui, tá bom? Então eu faço vídeos aí todos os dias falando aí sobre Israel, o que acontece aqui em Israel e tal. Então seja bem-vindo aí ao nosso canal, tá bom? Túnez na faixa de Gaza, enfim. Vem curtir comigo aqui informações diretas de Israel todos os dias. E eu vou voltar com esse meu canal aqui, a Atividade, tá bom? Falando notícias do Brasil, aí do Brasil também, né? E outras notícias de forma mais ampla, né? Que eu gosto de trabalhar com vários outros temas. Então no canal Israel Liber eu trabalho só com notícias de Israel e nesse meu canal aqui são temas mais variados, tá bom? Então valeu demais, obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo e até a próxima!